E agora vamos às nossas questões de concurso. Pessoal, antes de mais nada, o que eu fiz para facilitar o entendimento de vocês? Eu poderia muito bem pegar minha mesa digitalizadora, né, e fazer aqui na frente de vocês, ia ficar um garrancho horroroso, talvez vocês nem entendessem direito, né? Então o que eu fiz? Eu já coloquei o exercício já pronto, bonitinho, tudo já da forma que deve ser feita. Para quê? Né? Eu vou explicar ele e aí você vai chegar, vai imprimir esse conteúdo e vai treinar ele. Você vai meditar em cima desse exercício, você vai fazer ele, né? Porque ele se apresenta de duas formas. Ele tem a parte aqui que está em branco e tem a parte da resolução. Você vai pegar do jeito que ele está assim, ó, vai imprimir a parte que está em branco e vai imprimir a parte com a resolução. E aí você não vai olhar a resolução, você vai tentar você mesmo fazer e vai tentar achar a resposta. Esse é o melhor método de você tentar aprender, entendeu? Pegar o exercício, sem resposta, vá lá, tenta fazer ele e no final ver se está correto ou não, se fez da maneira correta. Então, na nossa primeira prescrição aqui, nós temos uma prescrição de vancomicina, 20 mg EV, ela está de 12 horas diluído, né, em 10 ml. E ele fala que na nossa farmácia, né, só possui, né, frasco ampola com 1 grama. Então, como é que a gente vai fazer isso, né, pessoal? 20 mg EV. O que é importante é o seguinte, pessoal. Ele quer, sem, tirando aqui a parte do horário, ele quer 20 miligramas. E eu tenho uma ampola com 1 grama. Esquece o horário. Ele quer 20 miligramas e eu tenho uma ampola com 1 grama. É nisso que eu tenho que trabalhar. Como vai fazer isso? A nossa regrinha de 3, né, que a gente costuma sempre a fazer, né? Então, né, se ele diz que eu tenho aqui, na verdade, uma ampola, né, de 10 ml, né, e nossa unidade ela tem um frasco com 1000 miligramas, é só fazer aquela regra de 3. 1000 miligramas eu tenho em 10 ml, assim como 20 miligramas eu tenho para X. Vai fazer aquela multiplicação cruzada, então eu vou lá para 1000x, né, é igual a 200. Obviamente que o x está para cá multiplicando, está desse lado multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então x é 200 sobre 1000, x é igual a 0,2. X é igual a 0,2 ml. E aí na seringa, isso se traduz aqui, ó. Nós temos aquela seringa graduada ali, né? Isso traduz o seguinte, 0,2. Observem aqui, ó, que eu tenho 1 ml aqui nesse marcador do 1. E aí eu tenho aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Entendeu? A minha graduação aqui está na proporção de 0,2. Então, eu só tenho só que puxar um pontinho aqui, que é o meu 0,2. Essa é a concentração que eu preciso de vancomicina. Eu coloquei aqui embaixo também, né, essa tabelinha aqui especificando que 1 grama é igual a 1000 miligramas, né, porque isso é muito importante. Você tem que converter. Aqui eu já joguei convertido, ó. O meu 1 grama eu já joguei convertido em miligramas. Então, né, olha só como fez importância. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Eu estou aqui em gramas, né? Frasco de 1 grama. E quantas miligramas eu vou ter? Eu vou ter que multiplicar por quanto? 10, 100, 1000. Então, pessoal, 1 grama é igual a 1000 miligramas. E daí eu consegui jogar na fórmula. Por isso que é importante você saber, né, os tipos de conversão. Os tipos de conversões, né, que são determinados aqui. Porque, por exemplo, né, na maioria das vezes o exercício vai te pedir uma mudança de, de ordem, ali como eu posso dizer, uma mudança de ml para litros, vai te pedir uma mudança de gramas para miligramas. Então você tem que estar sempre trabalhando nessas concentrações para você sempre estar colocando elas no mesmo nível. Não adianta você querer calcular, né? Ele te pediu uma coisa em miligrama e você querer calcular em gramas. Você tem que colocar na mesma grandeza. Colocando na mesma grandeza,
aí você consegue fazer o exercício com mais facilidade. Então, só recapitulando aqui, nesse exercício aqui da vancomicina, ele disse que na farmácia só tinha ampolas com 1 grama e eu precisava de 20 miligramas. O que que eu fiz? Eu transformei, né, obviamente, esse 1 grama em 1000 miligramas e aí consegui fazer a regra de 3, colocando na mesma proporção de 20 miligramas. Tendo em vista que 1000 miligramas está para 10 ml, assim como 20 miligramas está para X. E no final de tudo, eu tenho 0,2 ml. A resposta D desse exercício. E no próximo exercício, já entrou aqui uma amicacina. E a amicacina ela vem falando o seguinte, eu quero uma amicacina de 150 miligramas. Sendo que no hospital, né, ali, eu só tenho um frasco ampola de 500 miligramas por 2 ml. Quanto eu devo administrar? E agora, pessoal? Quanto eu devo administrar dessa amicacina? Vamos lá. Então, é basicamente isso, né? Eu tenho 500 miligramas em 2 ml. E o que isso significa? Significa que nessa ampolinha aqui, eu tenho 250 miligramas por ml, né? Se eu tenho 500 por 2, eu tenho 250 por 1, né? Na mesma proporção, perfeito? E não foge a regra, né? Se eu tenho 500 miligramas para 2 ml, eu vou ter 100 miligramas quanto? X. Mesma regra de 3, multiplicação cruzada, 500x igual a 300, né? Então, x está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então eu tenho x, né, que é igual a 300 sobre 500, que é igual a 0,6 ml. 0,6 ml. Então, a solução dessa questão é 0,6 ml, já frisei ali. Desculpa aqui que a gente vai ressecando na boca, falando muito tempo, mas é assim mesmo, porque é ao vivo, então a gente vai. Então, 0,6 ml numa seringa de 3 ml, eu já coloquei aqui frisado, ele representa isso aqui. É nessa marcação aqui do 0,5, mais um pontinho 0,6. Se fosse numa seringa de 5, obviamente que mudaria, né? E na de 10 também mudaria. Mas o que eu queria tentar é o seguinte, que até que na de 10 eu consigo colocar numa graduação. Me permite colocar na graduação de 0,6. Agora na de 20, como é que você gradua isso aqui? Não gradua. Aqui não tem graduação. Aqui já vem de 1. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já estou com 5 ml aqui. Como é que eu graduo 0,6 aqui se não tem aquela? Eu vou no chute, não existe isso. Então eu não posso usar essa seringa. Para esse tipo de medicação eu não posso usar porque eu não vou ter parâmetro. Entenderam, pessoal? Então, né, eu teria que usar realmente essas seringas que tem a graduação correspondente à minha medicação. Então, pessoal, quando a gente, recapitulando aqui a parte da amicacina, então foi prescrito 150 e temos 500. Aí a gente fez aquela regrinha de 3. 500, né, miligramas está para 2 ml, então 150 está para X, né? 500x igual a 300, x igual a 300 sobre 500, que é igual a 0,6. Bem simples esse exercício, né, pessoal? Bem simples mesmo. Uma regrinha de 3 bem simples para você tentar massificar. Então, treinem, treinem. Porque agora a situação vai começar já a aumentar o nível. E chegamos à nossa penicilina, né? Aqui 1 milhão de unidades de penicilina cristalina G potássica. Né? Ele está dizendo o seguinte, foi prescrito 1 milhão, mas só que lá na minha unidade, eu tenho um frasco de 5 milhões. Quanto devo ser aplicado? Aí, né, diluir em 8 ml, ali a recomendação. E colocando nessa recomendação, né, eu peguei aqui a nossa penicilina cristalina, né, de 5 milhões, para explicar algumas características. Primeiro, que só de soluto ali, ela tem 2 ml. Então, aquele soluto que está contido ali normalmente nessas penicilinas que não são reconstituídas, ela tem aquele soluto ali que normalmente é de 200, o soluto ele equivale a 2 ml para essa concentração aqui de 5 milhões. Se fosse de 10, obviamente que seria mais, seria maior.
né? Se fosse 10 milhões seria mais. Mas nessa concentração aqui, né, de 5 milhões, ela tem esse soluto que corresponde a 2 ml. A quantidade máxima, né, de água destilada para completar o frasco é de 8. E a capacidade máxima do frasco é 10. Então o frasco ele tem uma capacidade máxima. Você não tem como colocar ali tudo. Você tem que entender isso. Você tem que chegar lá na bula do seu medicamento, verificar quanto ele tem de capacidade máxima, quanto eu consigo colocar ali dentro. É isso que é o fator importante. E depois é regra de 3. É a mesma coisa que eu usei no exercício anterior. Então beleza. Eu quero fazer 1 milhão. Né? Se eu tenho um frasco de 5 milhões, né? Eu tenho aqui, né, os meus 5 milhões para 10 ml. Então 1 milhão eu vou fazer em quantos? X. Multiplicação cruzada. 5 milhões de X é igual a 1 milhão. X é igual a, né, 10 milhões, que é 10 vezes 1 milhão, né, dividido por 5 milhões, que é igual a 2 ml. Coloquei assim meio para você entender mesmo, né? Eu coloquei ele bem, não tentei resumir para você tentar enxergar o exercício da melhor forma, né? Então ele quer que você faça, né, 2 ml dessa solução. 2 ml dessa penicilina vai corresponder a 1 milhão dela. É isso o exercício. Eu coloquei aqui algumas seringas, né? Até mesmo para você entender. Aí eu coloquei isso aqui mais para título de conhecimento com relação à pressão, porque normalmente as pessoas não conhecem, né, as informações relacionadas às seringas com relação à pressão. Porque muitas vezes a, a visitação entope por quê? Porque você utiliza uma seringa, né, que tem uma pressão muito baixa. Se você usar uma seringa de pressão baixa, ela tende, né, e a agulha também inadequada, né, ela tende a entupir. Principalmente essas que são, né, você tem que reconstituir. Você tem toda uma... A bula ela vem falando todas as informações relevantes, né? Você tem que sempre entender a relação da bula, mas a seringa influencia também. Tendo em vista o quê? Que quanto maior a seringa, menor a pressão. Quanto maior a seringa, menor a pressão. Quanto maior a seringa, menor o PSI, a pressão dela. E né, quanto maior a seringa, menor a pressão. E quanto menor, maior a pressão. Então tem uma maior com menor pressão e tem uma menor com maior pressão. É essa a relação. Por isso que você vê que essas seringas menores, elas são rapidinhas, né? Você pega, já injeta e ela vai rápida, né? Por exemplo, aqui, ó, tem uma seringa aqui de 5, ó. Ela pega uma pressão rápida. Você vê, ela vai muito rápida. Quando que você pega uma de 20, vou dar um exemplo aqui, ó, ela demora muito mais para você colocar. O diâmetro dela é muito maior, então ela exerce muito menos pressão do que exerceria uma seringa de menor tamanho, né, de menor diâmetro. É basicamente essa a relação. Então o cálculo é esse. Recomendo a você também a ter isso contigo, o seu conhecimento, porque isso aqui é muito importante mesmo. E no nosso próximo exercício a gente entrou agora em gotas, né? Então foi prescrito um soro glicosado de 500 ml, se vê, de 8 em 8 horas. Aí ele quer gotas por minuto. Primeira coisa que a gente tem que saber, coloquei aqui em vermelho, gotas, ele quer, quando a gente fala gotas, normalmente a gente fala macrogotas, né? Quando a gente vai especificar microgotas, a gente já fala microgotas mesmo, mas quando a gente fala de gotas, é macrogotas. Então, quantas gotas ele quer por minuto? E aí, né, deixa eu ver se eu coloquei aqui, muito importante. Eu coloquei gotas por minuto. Gotas é igual ao volume sobre tempo vezes 3. Lembra lá do nosso exercício? Então, gotas por minuto, né? É igual a 500, que é o nosso volume, sobre o tempo. Qual o tempo? De 8 8 horas. Vezes 3. Correto? Fazendo essa operação aqui, eu tenho 500 sobre 24. Então, tenho 20,83 gotas por minuto. Quase 21 gotas. E aí eu coloquei uma coisa muito importante que não tem também em lugar nenhum. Relacionei a gota com o relógio para você ver agora na íntegra como é que isso funciona. 20,83 gotas, quase 21 gotas. Você vai contar junto comigo, né? E vai perceber como seria esse gotejamento. Deixa eu ver. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 30 segundos, eu tenho 11 gotas, que é qual? Né, quase 22 gotas, entre 20, 83 e 21 ali, basicamente. Então, vocês entenderam o seguinte, né? O reloginho deu uma travada ali, já fiz isso de propósito, coloquei esse relógio travado de propósito para vocês entenderem, né, que o cálculo basicamente é esse e a visualização é essa, basicamente, do gotejamento. Então, treinem, reprise esse vídeo, né, olhe ele novamente, porque é muito bom você fazer esse exercício. Eu vou colocar aqui de novo, né, para você ficar visualizando, né, ver como é que funciona isso, essa relação de gotejamento com o cálculo. É muito valioso, conhecimento muito valioso e que praticamente você não tem. Praticamente você não tem. No YouTube não tem conteúdo assim, entendeu? Então é muito bom você visualizar, ver. Outro detalhe, o recomendado é sempre você visualizar o minuto inteiro. Você tem que ver o minuto inteiro, entendeu? Porque, por exemplo, se tiver alguma obstrução, você começou a contar o gotejamento, tem uma obstrução e você não viu. Ou então tem o acesso ele está numa posição muito ruim, entendeu? Então se certifica de que aquilo ali está pérvio, aquele acesso está pérvio, que está tudo fluindo direitinho, e aí você começa a contar certinho para não ter erro, né? Mas essa é a visualização chave que eu sempre mostro a você. Esse é o exercício padrão. Então, treine esse exercício e vamos para o próximo. Eu só beber aqui a minha água aqui na minha caneca de diluições, que quem fez foi a Carolina Marques, profissional excelente também, muito tranquilo. Muito obrigado, Carol. Deixa eu aqui passar para o próximo. E vamos ao próximo exercício, questão também de concurso. Deixa eu ver. Ah, essa aqui eu já falei da vancomicina. Deixa eu passar a próxima. Tá, de gotejamentos. Então eu tenho um soro glicosado, né, a 10%. Eu tenho um volume de 500 ml e ele tem que ser infundido em 12 horas. Quantas gotas e microgotas, agora são dois, hein? Gotas e microgotas, por minuto serão infundidas? Então, vamos lá. É isso aqui. Então, se eu tenho soro glicosado a 10%, eu tô perguntando, primeira coisa, gotejamento. Não estou perguntando concentração. Esquece esse 10%. Ele só tem falando que eu tenho um volume de 500 para correr o quê? Em 12 horas. E ele te fala, eu quero gotas e microgotas. Uma dica muito importante, pessoal. Atente-se ao que está sendo pedido. Atente-se. Leia aqui, ó, certinho. Ó, quantas gotas e microgotas. Ele não está perguntando de concentração. Ele até colocou esse furo a 10% para te dar uma confundida, né? Mas atente-se ao que está sendo pedido. O que é gotas e microgotas? Então vou aplicar para gotas, né? O volume sobre tempo vezes 3, né? Que é o volume de 500 ml, né? Em 12 horas, e multiplica esse 12 por 3, e aí eu vou ter 500 sobre 36, que é igual a 13,8. E do outro lado, que é microgotas, é só o volume sobre o tempo, eu não tenho 3, né? Então, o de microgotas por minuto vai ser simplesmente só o 500 sobre 12, que vai dar 41,6. Conseguem perceber que esse valor é praticamente 3 vezes, né, maior do que esse? Por quê? Porque 3 microgotas equivalem a uma gota. Então, esse valor é 3 vezes maior. Então, muito importante também, é bom que já treine os dois aqui de uma vez, gotas e microgotas. E vamos para o próximo. Ele quer saber aqui o soro glicosado 5% de 500 ml, né, de 8 em 8 horas. Eu vou me importar para a concentração de 5%? Não, o que me interessa, volume e tempo, só isso. Então o que me interessa, deixa eu ver aqui, é basicamente isso, né? Esse exercício está repetido, foi aquele que eu passei para vocês, né? Então é basicamente isso. Gotas é igual ao volume sobre tempo vezes 3, vai aplicar, vai fazer as medições ali e vai
e vai chegar ao denominador final, que deu aqui no caso do nosso exercício, 20,83. E aqui nos nossos medicamentos também, uma prescrição de soro glicosado a 1000 ml a 10%. Agora sim, agora começa a entrar umas questões de concentração, né? Deixa eu ver. Ele diz que no hospital estão disponíveis somente soro glicosado de 5% por 1000 ml e ampolas de 20 ml de glicose a 50%. Aí ele vem me dizendo, né, como preparar essa solução prescrita. Calcular, né, eu coloquei aqui a sugestão, né, que é calcular a quantidade de glicose em grama para cada solução. Deixa eu colocar aqui embaixo, que se eu não me engano tem uma... Deixa eu ver aqui. Aqui está melhor. Então, esse aqui é o mesmo exercício de cima, só que esse aqui eu já frisei mais outros pontos, entendeu? Então, né, como eu vou calcular essa solução prescrita? Primeiro, está prescrito 1000 ml de soro com uma concentração de quê? De 10%. Então vamos lá, Alex, eu vou recapitular aqui o que você disse. Você me disse que quando eu tenho ali a porcentagem ali, né, no caso aqui nosso 10%, significa que em 100 ml eu tenho quantos de glicose? Eu tenho 10. Se é 10%, em 100 ml eu tenho 10 gramas. Não é isso, pessoal? E na nossa ampolinha ali, né, desculpa aqui, no nosso soro glicosado a 5%, em 100 eu tenho quanto? Eu tenho 5. E na nossa ampolinha ali, de 20 ml de glicose a 5%, se eu tenho nessa concentração dessa ampolinha em 100 ml eu tenho 50, em 10 eu tenho quanto? Né? Eu tenho os 50 dividido por 10, que vai dar 5. Como a ampola é de 20 ml, eu tenho 10 gramas. Então essa ampolinha tem 10 gramas de glicose. Então eu já coloquei aqui, ó, uma exclamação dizendo, sabe-se que 5%, né? Sabe-se que 5% é igual a 5 gramas de soro glicosado em 100 ml, que é basicamente isso daqui, ó, que está pedindo, ó, que tem no hospital. Que tem no hospital isso. Então, né, foi prescrito um soro com 100 gramas de glicose a 10%. Não foi? O soro que está prescrito não tem 100 gramas de glicose? Aquele é 10%. Em 100 ml ele tem 10 gramas, em 1000 ml ele tem 100 gramas. Fechou o primeiro parâmetro? E lá no nosso hospital, né, eu tenho um soro com 50 gramas de glicose, que é o de 5%. Correto, pessoal? Eu tenho lá nosso soro a 5%, que em 100 ele vai ter 5 gramas, e em 1000 vai ter 10 vezes mais, que é 50. Então, no hospital tem um soro com 50 gramas. E tem a nossa ampolinha com 10 gramas de glicose, naquela relação que eu expliquei a vocês, né, que se eu tenho em 100 ml de glicose a 50%, eu tenho 50 gramas, em 10 eu vou ter 5, em 20 eu vou ter 10. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso completar, né, a quantidade de gramas. Então, para completar a quantidade de gramas, são necessárias 5 ampolas. Porém, se eu jogar as 5 ampolas aqui nessa solução aqui de 1000 ml, o que vai acontecer? Se eu jogar 5 ampolas de 20 ml, essa solução ela vai passar a ser de 1100 ml. E eu quero chegar bem próximo do 1000. Eu não posso passar muito, porque até porque você colocar 5 ampolas, colocar 100 ml numa solução de 1000, já começa, para o pessoal de enfermagem aí que já entende mais, né? Você começa já a inflar muito o frasco, não tem como, e sem contar que é um volume muito maior, né? Assim, que às vezes, né, colocar esse volume em pacientes renais, então não vale, entendeu? Porque quanto menos volume, bem próximo dos 1000 ml é o que você realmente quer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali meu soro de glicosado, né, a 5% de 1000 ml e vou desprezar 100 ml. Quando eu desprezar esses 100 ml, quanto eu vou perder de glicose? Se ele é 5%, eu perco 5 gramas de glicose. Obviamente que eu fico com 900 ml e fico com 45 gramas de glicose. Quanto falta para chegar ao meu soro a 10%? Faltam 55 gramas de glicose.
Como é que eu preencho essas 55 gramas de glicose? Eu tenho que colocar quantas ampolas? Eu tenho que colocar 5 ampolas, né, de 20 ml, que vão dar 100 ml, e vão me dar 50 gramas, e tenho que colocar mais meia ampola, que me corresponde a 5 gramas. Então, que tenho que colocar 55 gramas, eu coloco 5 ampolas e meia. E aí, no nosso final, né, a gente obtém, né, 100 gramas em 110 em 1010 ml. Viu qual a diferença? Agora a gente tem 1010 ml, é uma diferença de 10 ml que até é considerável. É melhor do que você colocar e ultrapassar, né, no caso ali, chegar a 1100 ml. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente vai trabalhar. Não é a forma correta. Então, tem esse raciocínio, né, de saber trabalhar com as ampolas, com as concentrações. Revise esse exercício para que vocês não tenham dificuldade nele. É um pouco difícil assim de explicar, né, mas revisem outras vezes porque essa é uma questão que recorre muito em concursos. Recorre muito. Isso aqui eu coloquei numa forma de raciocínio. Eu poderia colocar aqui, dá licença aqui, pessoal. Eu poderia colocar na forma de cálculo, mas eu queria que você entendesse isso aqui. Porque o cálculo eu vou colocar, tem outros exercícios que eu já vou mencionar com cálculo. Então, eu queria que vocês pegassem esse raciocínio também. De concentrações, de volumes e dessas transformações de retirada e inserção.